Estamos iniciando mais uma aula do estudo da série psicológica das obras da benfeitora Joana de Ângelis e hoje vamos falar do ego e os mecanismos de defesa. Nessa primeira aula nós iremos abordar algumas posturas que nos conduzem a viver uma vida defensiva e na próxima aula abordaremos os mecanismos de defesa propriamente dito. Para começarmos, já vamos analisar o comportamento dos homens na época de Moisés, conforme está registrado no Velho Testamento. Então, nós vamos trazer, e essa passagem está no livro Levítico, então nós vamos estar falando aí. Então, começa dizendo assim: esta é a lei da expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a oferta pela expiação do pecado. Perante o Senhor, coisa santíssima é. E esta é a lei da expiação da culpa. Coisa santíssima é. No lugar onde degola o holocausto, degolarão a oferta pela expiação da culpa, e o seu sangue se espargirá sobre o altar em redor. Está lá no livro Levítico. Nós vamos analisar esse comportamento, né? Na época de Moisés, a humanidade ainda estava ali dentro de uma inocência, no seu desenvolvimento espiritual. Então imaginemos como trabalhar a culpa, como trabalhar aquilo que nós chamamos de pecado, de erro. Quando um espírito transgride uma lei, gera um sentimento de culpa. E nesta época de Moisés, como trabalhar isso com os espíritos? Então Moisés, numa grande sabedoria, começa a ali ensinar eles espíritos, nós, a humanidade ainda no processo de crescimento, ainda muito infantil. Então eles se sentiam confortados quando expiava o seu pecado, a sua culpa no animal, onde a posteridade passou a se chamar de bode expiatório. Então levava-se um bode, tinha toda uma cerimônia ali, e aqueles indivíduos sentiam em paz porque entendiam e as suas culpas, os seus erros, os seus pecados estariam sendo ali remidos naquele animal. Ali a humanidade vai crescendo, vai desenvolvendo, até chegar um outro mensageiro. Ele viria preparar o caminho do Senhor, João Batista. Então João, ele já começa um processo diferente. João olhava para o indivíduo e a primeira coisa ele falava era arrependei-vos. Numa visão espírita, João, clarividente, ele olhava para o indivíduo, identificava as necessidades daquele indivíduo, daquela pessoa, e ele passava um sermão. E ele falava que o indivíduo teria que mudar o seu comportamento, as suas atitudes, e naquele momento ele seria uma nova pessoa. Então, nós lembramos do batismo de João, ele mergulhava na água, num simbolismo de lavar, e a partir daquele momento o indivíduo seria uma outra pessoa. Mas o próprio João disse também, e viria alguém depois dele, e era antes dele, era muito grandioso, ele não tinha nem condição de desatar as correias da sandália. Esse iria batizar com fogo e o Espírito Santo. Então vem Jesus. Jesus, além do arrependimento, Jesus vem pedindo para que nós pudéssemos perdoar. E aí ele diz assim: reconciliai-vos depressa com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele, para que não aconteça e o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial de justiça e sejas encerrado na prisão. Então, por muito e muito tempo,
nós utilizamos essa atitude defensiva. Nós achamos que o adversário está sempre fora de nós. A palavra Satã, de origem hebraica, é dizer adversário. Então nós criamos uma figura de simbólica para o mal, para o adversário. Então toda vez que nós transgredimos as leis de Deus e tem as consequências na nossa vida, nós dizemos que foi Satã, e foi o adversário. Hoje, com o esclarecimento que a doutrina nos traz, nós falamos é o espírito, os espíritos, né? Nós transferimos sempre as nossas responsabilidades. Vamos trazer aí o pensamento de James Hollis, um analista junguiano, onde ele vai nos trazer essa observação. Ele diz assim: se o inimigo está lá, ele não está aí. Então, eu não tenho qualquer peso na consciência e obrigação em me autoanalisar. Essa é uma atitude muito defensiva nossa. Se o mal está fora de nós, então não está dentro. Se não está dentro, eu não tenho nenhum peso na minha consciência e obrigação de me autoanalisar. Essa é uma atitude defensiva do ego. Nós precisamos entender e compreender o adversário somos nós mesmos. Como nos diz Joana de Ângeles, ela nos convida a refletir, ela fala assim: e o mal e os outros nos fazem, não me faz mal. O mal e me faz mal é o mal e eu faço, porque me torno um homem mau. Essa é uma verdade que nós temos dificuldade em aceitar. Nenhum espírito, nenhum homem, nenhum espírito encarnado, nenhum espírito desencarnado tem a possibilidade, a condição de nos fazer mal. O único que pode fazer mal para nós mesmos somos nós mesmos. Isso é difícil nós aceitarmos, pois o mal é transgredir as leis. Nós achamos que o mal é quando alguém nos rouba, quando alguém nos fere, né? Mas o mal nas leis de Deus é quando nós transgredimos as leis, como disse o apóstolo Paulo, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E é difícil a gente ouvir isso, né? Mas é uma verdade que nós devemos já aceitar. O único que pode fazer mal somos nós mesmos. Kardec também, numa grande sabedoria, perguntou na questão 551 do Livro dos Espíritos. Ele pergunta: pode um homem mau, com auxílio de um mau espírito, ele seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? E os espíritos responderam: não, Deus não o permitiria. Então, muitas vezes a gente quer transferir as responsabilidades. Então, nós procuramos as casas religiosas, né? Nós procuramos os ambientes religiosos, e a gente já vai lá dizendo que alguém está fazendo mal para a gente, e nós somos perseguidos, né? E o único que pode fazer mal e nos desequilibrar somos nós mesmos. Então nós já temos que aprender isso, a doutrina nos ensina. E nós somos os autores da nossa própria vida. E nós respondemos pelas nossas próprias ações, né? Então, o mecanismo de defesa do ego é sempre transferir para o externo. E a mentora vem elucidando isso para nós. E nós precisamos aceitar essa verdade. O mal que os outros nos fazem não nos faz mal, pois o mal que vai nos fazer mal é o mal que nós fazemos para nós. Pois quando nós agredimos a nós mesmos, ou seja, transgredindo as leis divinas, nós estamos perturbando a nós como espíritos eternos que somos. Então nós já vamos tendo essa consciência de nos amar, de respeitar as leis de Deus e de trilhar esse caminho que o Cristo nos ensina a todo momento, a toda hora na nossa vida, através de outra pessoa, através de uma palavra, através de muitos exemplos na humanidade. Vamos refletir aí no pensamento da mentora, no livro Triunfo Pessoal.
A benfeitora Joana de Ângeles nos diz: toda vez que alguém foge de um enfrentamento psicológico, encontrá-lo-á adiante mais desafiador e mais enraizado no self, aguardando solução equilibrada. Olha o que a mentora nos diz. Toda vez que nós fugirmos dos enfrentamentos, mais ainda aquela condição vai sendo impregnada, condicionada no self, no espírito. Então, quantas e quantas vezes não queremos fugir dos enfrentamentos, jogando a situação para o inconsciente, tentando apagar da consciência tudo aquilo que não queremos enfrentar. Como diz uma música de um cantor, o cantor Fagner, ele diz assim: sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. E essa é uma verdade, né? Não adianta querer esconder o sentimento. Muitas vezes temos dificuldades em lidar com determinadas situações e nós fugimos e nós jogamos aquilo para o inconsciente. Muitas vezes temos problemas, desafios, porque todo problema é um desafio para o nosso próprio crescimento, através do relacionamento, e aí sentimos determinados sentimentos de mágoa, de ressentimento, e ali escondemos aquilo, jogamos para o inconsciente, achamos que aquilo está morto, está amordaçado, mas como diz a música da canção, aquilo vai voltar a incomodar, porque no momento e a prova vai chamar novamente, aquilo surge, e aí nós nos pegamos em determinadas atitudes, falar, eu estava fora de si, não era eu, saiu um bicho de dentro de mim. Lógico, e éramos nós mesmos, né? Mas nós desconhecemos, porque nós vamos jogando muita coisa para o inconsciente, não queremos trabalhar. E aí fugimos dos enfrentamentos. Trazendo o pensamento de Carl Gustav Jung, ele nos diz assim: parece-me que a significação e a finalidade de um problema não estão na sua solução, mas no fato de trabalharmos incessantemente sobre ele. Olha, o Jung nos traz aqui. Com muita humildade, ele diz: parece-me que a significação e a finalidade de um problema não estão na sua solução. Isso é uma verdade, né? Quando nós estamos passando por um problema, desafio, vamos chamar assim, essa oportunidade a vida nos oferece, não é a resolução imediata do problema e vai nos dar o crescimento, mas é a nossa predisposição em estar trabalhando, vencendo aquele desafio, e aí sim nós crescemos interiormente. Então nós ouvimos falar assim: eu vou passar por aquele problema muito rápido, eu quero passar, já quero resolver a situação. E aí o indivíduo não cresce, não aprende, porque a lição não aprendida vai ser repetida novamente. Nós ouvimos isso muito com os casais, né? Nós falamos assim um outro: fulano é o meu karma, eu vou passar nessa vida com ele, na outra eu não quero voltar. Então já denota muita infantilidade, porque o problema não está no outro, está na maneira de eu olhar e ver o outro, como nos diz Hermance Dufour. Ela nos diz: e o problema não é conviver com o outro, o problema é conviver com eu penso e sinto em relação ao outro. Então o problema sempre vai estar conosco, para que a gente possa crescer, se desenvolver como pessoa e como homem de bem. Vamos trazer mais outro pensamento da mentora no livro Conflitos Existenciais. Ela nos diz: ao invés dos enfrentamentos dos problemas com naturalidade, determinadas predisposições emocionais impedem a aceitação das ocorrências mais exaustivas, produzindo um mecanismo automático escapista, mediante o qual parece livrar-se da dificuldade,
quando apenas a posterga. É assim com a gente, né? Nós iremos já livrar daquela dificuldade, nós já iremos postergar as coisas, né? Jogando lá para o inconsciente, ignorando a situação. Né? Uma postura muito defensiva, ao invés de aceitarmos aquela situação e trabalharmos incessantemente para resolver aquela dificuldade, mas a dificuldade interna. Ali nós vamos adquirindo a tolerância. Nós muitas vezes falamos assim: Senhor, dai-me paciência. Aí saímos para a nossa vida cotidiana, o nosso dia a dia, e aí o trânsito para, pessoas vão atravessar a nossa frente, vamos ser desrespeitados. E aí a gente chega à noite e fala: Senhor, eu pedi paciência. E aí nós vamos ouvir aquela voz lá do fundo dizendo: mas eu te dei a prova, meu filho. A paciência é uma virtude, a gente só conquista a paciência exercitando, trabalhando a tolerância, é um comportamento, né, para adquirir essa virtude sublime que se chama paciência. E vamos trazer mais um pensamento aí do James Hollis. Ele nos diz no livro A Sombra Interior: negar algo simplesmente não funciona. Nossos componentes inconscientes têm o poder de abandonar o mar interno sombrio e adentrar em nosso mundo totalmente sem nossa consciência. Então negar não adianta. Nós precisamos identificar aquilo e necessitamos mudar. Porque quanto mais negamos, mais a sombra, esses valores internos vêm para a consciência e nos pega desprevenidos. Porque o ego acha que ele é o senhor da casa. E não é, é o mordomo. O Senhor é o Espírito. E tudo que nós jogamos para o inconsciente, isso vai surgir, vai vir à tona a consciência. Por isso, e Jesus já nos dizia, já nos ensinava. Jesus, no Evangelho de Lucas, ele nos diz assim: pois nada há em oculto e não se torne manifesto, e nada em segredo e não seja conhecido e venha à luz do dia. Olha, que grande sabedoria, né? Nada há em oculto, ou seja, não adianta escondermos no inconsciente, pois isso vai ser manifesto nas nossas atitudes. Nós queremos esconder muitas dificuldades e isso se manifesta no nosso comportamento. O outro não vê isso em nós e percebe, principalmente eles convivem conosco, né? E não adianta guardar nada em segredo, as 7 chaves, pois o Espírito, ele vai abrir ali e isso vai vir à consciência, né? Como disse o Cristo, vem a luz do dia. A luz do dia é a consciência, isso vem à luz da consciência. E aí o ego tem dificuldade em lidar com essas questões, a personalidade. Nós precisamos compreender. E nada em nós se perde, nada se perde. Tudo se renova. Nós precisamos renovar as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Não se destrói nada no nosso psiquismo, no nosso inconsciente. Tudo que está lá vai ser utilizado, vai ser renovado, mas nada se perde. Então, nós vamos falando dessas posturas defensivas e nossa aula está chegando ao fim. Nós vamos agradecendo a presença de todos aí do outro lado da tela. Agradecemos a Deus que possa sempre nos abençoar, ao Cristo que possa nos iluminar, nos dar sabedoria e deixamos um forte abraço. Assim seja.